10 de fevereiro de 2023, nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória de Santa Escolástica, Virgem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós celebramos Santa Escolástica, Escolástica de Núrcia. Viveu do ano 480 até o ano 547. É relatada como irmã gêmea de São Bento de Núrcia, um santo pelo qual nós temos uma grande devoção no Ocidente, o pai do monastério. Santa Escolástica e São Bento, ambos fundadores da ordem beneditina, São Bento evidentemente da ordem masculina e Escolástica da ordem feminina. É conhecida pelos diálogos apresentados por São Gregório Magno, seus textos, ele a descreve. E um fato muito interessante é que marca a pessoa dessa santa. Conta-se que São Bento, monge, um homem bastante reservado, de comportamento desértico, silencioso, conta-se que ele visitava sua irmã Escolástica uma vez por ano. E conta-se que neste ano de 547, que é o ano da morte dos dois, na quaresma, ele foi fazer essa visita anual. Conta-se que eles permaneceram um bom tempo conversando, e ao cair da tarde, Escolástica queria ficar mais um pouco com seu irmão, porque o tempo foi muito curto. Ela gostaria tanto de conviver um pouco mais com ele, e ele, um homem cheio de regras, sabe, aquelas pessoas que são bastante sistemáticas, regradas, assim me parece ser São Bento. Conta-se que ele eu preciso ir embora, já deu a hora, se eu me programei para isso, eu tenho que fazer isso. E conta a tradição, mais ou menos assim, que Santa Escolástica colocou as mãos na mesa, abaixou a cabeça e, fechando os olhos, pediu para Deus que conservasse o seu irmão um pouco mais junto dela. Na sua impossibilidade, aquilo jamais aconteceria. Também, segundo a vontade reta e decidida de seu irmão, também isso jamais aconteceria. Acontece que começou a cair do céu uma tempestade que impossibilitou São Bento de ir embora. Ele se voltou para ela e disse: você não devia ter feito isso. E ela justificou: você não quis ouvir a minha prece, mas eu pedi para Deus. E ele me concedeu essa graça porque ele é maior do que eu. Olha que história bonita. E depois eles ficaram a noite inteirinha conversando. Conta-se que depois ele voltou para o mosteiro. Depois de 3 dias, Escolástica morreu. E mais ou menos 40 dias depois da morte dela, ele também morreu. Que história perfeita. Moral da história para mim e para você, meu querido irmão e filho em Cristo. Quando alguma coisa te foge da sua possibilidade, encoste suas mãos na mesa, feche os olhos, abaixe a cabeça, porque acima de você há alguém para quem nada é impossível. Faça essa experiência. Santa Escolástica também nos ensinava as suas irmãzinhas do convento, do mosteiro, melhor dizendo, que quando nós passássemos por alguma dificuldade, nós devíamos focar num crucifixo, olhar de maneira fita num crucifixo
e entregarmos nosso sofrimento ao sofrimento do Cristo, porque o dele é maior e ele aliviaria o nosso fardo. Muitas irmãzinhas fizeram essa experiência da contemplação do crucificado e puderam ver a consolação de Cristo ser derramada em diversas situações de suas vidas. Que Deus nos ajude a compreender as experiências desta santa, irmã de São Bento. Façamos nós também essa experiência de entrega a Deus. Meus queridos, hoje, celebrando Santa Escolástica, a Igreja nos propõe a continuação da reflexão do texto de Gênesis. Hoje, o capítulo 3, versículos do 1 ao 8. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. E ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram. E vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vemos que muitas situações da nossa vida acabam a nos enganar e nos tirando de Deus. Aquele fruto era, diz o texto de hoje, era atraente para os olhos e desejável. Quantas coisas na nossa vida nós assim sonhamos, desejamos, planejamos e às vezes até chegamos a conquistar, mas que fugiram do projeto de Deus para nós. Eu creio que, meus queridos, todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós padecemos, eu creio que sempre acontece esse tipo de situação. Deus planejou algo e eu fui no caminho contrário. É sempre desse jeito. E uma coisa que marca nesse texto é que eles sentiram vergonha de Deus depois de desobedecerem a Deus. Fugiram de Deus. Nós vemos isso acontecer no mundo de hoje. Quantas pessoas não querem compromissos com Deus? E até mais do que isso, perseguem a igreja, caluniam a igreja, criticam a igreja, querem matar a igreja da sociedade. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Porque, na verdade, a proposta de Deus incomoda. É essa fuga do que o texto fala de hoje. O texto de hoje nos fala.
Na alma humana habita o desejo de Deus. E o ser humano que quer por conta própria construir a sua história segundo suas decisões, primeiro ele quer matar esse desejo de Deus que há nele, e depois ele quer matar vestígios de Deus no seio social, que é a igreja. Quando nós olharmos alguém que blasfema contra Deus, que calunia a igreja, e mais do que isso, que persegue, comecemos a observar que no fundo essa pessoa ela tem ideais e ela quer seguir os seus ímpetos, suas vontades, seus ideais próprios, mas aí ela não sabe lidar com aquela força que há nela. Então ela tem que matar aquela força que há nela, começando pelo externo, mas aquela força que há nela, ela nunca vai matar. Ela pode até matar cristãos, como nós vemos tantas perseguições, ela pode até chegar até a extirpar a religião, mas aquela força ainda assim continuará dentro dela. Por quê? Porque Deus a fez assim, com essa marca, e o que Deus imprimiu, ninguém tira. Ela se incomoda com a presença da igreja. Se a igreja deixasse de existir, coisa que não vai acontecer, ainda assim ela estaria incomodada com alguma coisa que ela não sabe o que. E o incômodo é esse Deus que está dentro dela e que quer atraí-la para ele, mas ela não quer, porque ela quer seguir os seus ímpetos e seus prazeres e sua vontade. Comece a observar isso daí. Por que tanta ojeriza, tanta perseguição, tanto asco com a religião? Nunca se perguntaram, minha gente? Ora, eu não quero seguir a religião, mas eu também então não devo ficar perseguindo ou caluniando ou blasfemando contra ela. Por que essa necessidade de mudar o mundo, de rebeldia? É exatamente isso. Sei, no fundo, sabem que há um Deus e que esse Deus tem seu projeto. No fundo, sabem que estão se contrapondo ao projeto desse Deus. Por isso querem matar Deus. Mas é algo impossível. E a consequência é o sofrimento. Nós vemos o desastre que o pecado de Adão e Eva fez na carne humana. Todo o sofrimento que passamos e a morte não vem de Deus. Vem desse ato de Adão e Eva, de desobediência. E quando as pessoas desobedecem a Deus, elas padecem das mesmas consequências. Você é obediente a Deus? Claro que nós temos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, coisas que a gente vai superando ao longo da nossa vida até o último suspiro. Mas pelo menos nós temos que perceber que nós precisamos dele. Você se percebe necessitado de Deus? Senão você precisa voltar para Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho da felicidade que nós buscamos tanto interiormente. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Meus queridos, hoje é sexta-feira. Invoquemos a intercessão de Santa Escolástica, também de seu irmão São Bento, e que tenhamos um final de semana cheio da obediência a Deus, cheio da graça, bênçãos abundantes. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.